Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. E o negócio está feio lá para o Clube de Regatas do Flamengo. Protesto ontem no aeroporto, muitas cobranças, principalmente a jogadores, mas também a dirigentes. Só que o que a gente já sabe há muito tempo, que isso tudo só está acontecendo devido ao descaso do futebol do clube, né, onde não tem comando, os jogadores fazem o que querem, né, conforme saiu até uma matéria aí do companheiro André Rocha, né, jornalista da UOL, dizendo que contra os adversários, esse time aí fica mansinho, né, e outras situações viram leão. Então, a gente fica muito preocupado, né, que o Flamengo não está sendo representado dentro de campo. O Flamengo é prejudicado dentro de campo. O Gabriel sofre uma cotovelada absurda dentro da área onde deveria ter sido marcado pênalti e nada acontece. Ninguém faz uma pressão no juiz para ir no VAR, para pedir para chamar o VAR. O VAR que tem que chamar, mas faz a pressão no juiz. Pelo amor de Deus, não foi um jogador do Flamengo. O Gabriel estava grogue, saiu, não tinha como reclamar, não chega um jogador do Flamengo. O Bruno Henrique tomou uma cotovelada também do Bustos, nada acontece. O jogador do Internacional, né, acaba, né, numa disputa, tendo um contato junto ao Mateuzinho fora da área, anda alguns metros, sente que não vai chegar na bola e se joga dentro da área e o cara dá pênalti. E ninguém chega lá para argumentar com a arbitragem, para rever o lance. Ou seja, não estão nem aí para o que vem acontecendo dentro de campo. Não estão nem aí para representar os torcedores rubro-negros que estão de cabeça inchada, que estão preocupadíssimos, como há muito tempo não se via, com a questão de um rebaixamento, porque pegam um exemplo correto, que foi o que aconteceu com o Grêmio. Muita gente vai falar do Cruzeiro, mas do Cruzeiro começou com a questão de problemas salariais, e aí depois a perda do elenco, né, com jogadores também muito tempo no clube, jogadores mimados. E é o que está acontecendo no Flamengo. O Flamengo não demonstra resposta. Tanto que o Dorival Júnior ontem na sua entrevista coletiva colocou a palavra compromisso, comprometimento. Se todos não se unirem e mostrarem vontade e raça para sair dessa situação, o pior poderá vir. E isso tudo devido à culpa da omissão da nossa diretoria. O circo vem pegando cada vez mais fogo e nada acontece. Cadê o presidente do clube? Cadê o vice-presidente de futebol do clube? Ontem às 2h25 da manhã, 20 torcedores foram ao aeroporto. Muitos xingamentos a Marcos Braz, a William Arão, a Felipe Luiz e também passaram que a Everton Ribeiro. Mas o problema é quem está jogando nesse time do Flamengo, quem demonstra vontade de tirar o Flamengo desse poço, que o próprio Flamengo se colocou devido à arrogância, à prepotência de todos que estão no futebol do clube, desde dirigentes a jogadores. E o Dorival, sinceramente, deve estar arrependido de ter trocado o Ceará, onde ele estava bastante confortável, para vir para o Flamengo, que está nessa bagunça generalizada que a gente vem acompanhando aí já há bastante tempo. E para quem já me acompanha, né, há muito tempo, para quem está chegando agora, então pedir a vocês que estão chegando pela primeira vez no canal Deco SRN, que se inscreva, que deixe seu like, que compartilhe com os amigos, que acione o sininho de notificação. Lembrar vocês que temos o canal secundário também, o canal alternativo, o canal do Deco, aonde aqui é um canal raiz, onde o canal que a gente sempre vai pontuar o que é melhor para o Clube de Regatas do Flamengo. Há quanto tempo, para quem me conhece, já me acompanha, sabe que eu venho falando que o problema está longe de ser apenas treinador, que seria o treinador apenas a cereja do bolo, mas antes disso
você tem que fazer outras modificações. E o pior, que a gente não vê nenhuma luz no final do túnel, porque o nosso presidente não aparece. Ainda pinta uma carta ontem de muitos conselheiros e associados, sócios proprietários, 120 assinaturas, dando total apoio a essa gestão de futebol e ao Rodolfo Landim. Sério mesmo que isso está acontecendo? A cada dia o Flamengo se afundando mais e vem 120 pessoas? Quem são essas pessoas? Quem foi que assinou essa carta, dando respaldo a esse péssimo trabalho que vem acontecendo no Flamengo? É uma boa pergunta. E o torcedor está no máximo do seu limite. No máximo. Foram 3 jogos fora de casa com 3 clubes que temos maior respeito, mas estavam com problemas seríssimos, cada um com o seu. O Fortaleza em último lugar no campeonato, sem ganhar de ninguém. Veio no Maracanã e ganhou do Flamengo. O Internacional, antes do Fortaleza, o Bragantino, que há 9 jogos não ganhava de ninguém, foi lá e ganhou do Flamengo. Teve um jogador expulso e o Flamengo foi incapaz de conseguir o resultado, até mesmo por causa de erros também do treinador antigo. Como é que pode você substituir um zagueiro por um outro, sendo que o Flamengo estava com um a mais e precisando empatar e virar o jogo? Então, você teve depois o Internacional, que havia ganho do Bragantino em Bragança, no jogo anterior por 2-0, mas anteriormente teve um sério problema, aonde os jogadores não treinaram devido ao não pagamento, né, do direito de imagem. Os caras estavam em crise lá e conseguimos perder os 3 jogos, porque a nossa é maior do que a deles. A nossa crise é maior do que a deles. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão lá, sinceramente, não querem o bem do Flamengo. Porque se quisessem, já tinham feito as modificações corretas, conforme a gente já vem trazendo aqui há muito tempo. Qual seria a primeira modificação? A contratação urgente de um gestor de futebol, o qual ele, em tempo recorde, deveria fazer uma análise do elenco, saber quem quer jogar no Flamengo e quem não quer, quem tem, né, aquela vontade de estar no clube, aquele jogador que não amarela por uma tal situação. E quem tem essa vontade, quer estar aqui, quer reverter esse péssimo trabalho que vem sendo feito, continua. Quem não tem condições de estar atrapalhando, são pessoas que atrapalham o decorrer do trabalho do elenco, esses aí tem que ser colocados de lado e negociados. Chega! Estava vendo agora mesmo, né, jogadores com uma idade elevada sendo liberados porque não tem mais condições. Um deles, o próprio Marcelo, no Real Madrid. O Real Madrid acabou de colocar uma nota oficial agradecendo tudo que o Marcelo fez, mas não renovando o contrato dele. Para eles não tem mais condição, mas no Flamengo há o apadrinhamento. Cara, é gente boa, virou amigo, então vou renovar o contrato com ele, porque o Flamengo é minha casa, eu que mando. Só que o Flamengo não é dos dirigentes que estão aí, o Flamengo é do povo, é da nação rubro-negra. E eles saem, vem outra gestão e a torcida sempre continuará ao lado do clube. E eles estão brincando com fogo. O negócio está complicado. Peguem o exemplo do Grêmio, foi assim que começou. Todo mundo falou, não cai, foi perdendo um jogo, foi perdendo o outro, foi perdendo jogo bobo. Daqui a pouco o Grêmio estava na 2ª divisão. Isso é um absurdo o que estão fazendo com o Flamengo. É um absurdo. E aí o que acaba acontecendo? O negócio está tão escancarado, né, que o Flamengo vai mal na sua gestão, jogadores que não têm personalidade, que não poderiam estar aqui no Flamengo, não tem cara de Flamengo. O Flamengo precisa de jogadores com raça, com vontade. Muita gente não quer o Vidal, eu quero o Vidal. Se ele for brigar pelo Flamengo, duvido que o Vidal no lance daquele ali não estava empurrando o árbitro da partida para ir lá no VAR.
Mas nenhum jogador do Flamengo chega. O capitão do time não chega lá na arbitragem, pô. Que capitão é esse? Acabou a paciência, ninguém aguenta mais. O limite está aí. Tem gente já falando em deixar as outras competições para não cair para a segunda divisão. Olha que ponto a gente chegou. E com isso teremos muito prejuízo. Porque deixaremos de ganhar uma bolada com premiações, tanto em Copa do Brasil quanto a Libertadores. Olha que ponto essa diretoria fez chegar esse futebol do clube. Por causa do amadorismo, por causa da manutenção de certos dirigentes. Mas por que mantém esses certos dirigentes? O que tem por trás disso? A gente gostaria de saber, pô. Não é possível que o Landim não veja que o departamento de futebol do clube não funciona. Todas as pessoas que estão lá trabalhando não estão funcionando. Perderam o dedo, são amigos de jogadores, os jogadores fazem o que querem, não tem cobrança, não tem nada. E aí o problema vem aí à tona, né? Tá aí o problema. O Dorival aí tendo que se virar, provavelmente muito arrependido de ter vindo, né? Não sabia que o buraco estava tão embaixo, né? Via na voz dele, cara, um desânimo, uma preocupação danada com o que ele assistiu. E agora cabe a ele, tá ligado? Ele achou que trazendo as lideranças para dentro de campo alguma coisa ia mudar? Muito pelo contrário, piorou. Será que esses caras têm que continuar jogando? Dorival, acorda, meu camarada. A nação está com você. Faça as substituições que você precisa fazer. Nós iremos te apoiar. Quem tem que jogar no Flamengo é quem quer jogar. Se for necessário afastar esses caras aí, afaste e coloque a meninada para jogar que nós iremos apoiar. É isso. É isso. Tá? E aí, cara, é aquilo que a gente falou. O negócio tá tão escancarado que os jornalistas, cada um tá dando seu posicionamento correto, né? Alguns que a gente nunca imaginaria que falaria sobre isso, né? Por exemplo, o Casagrande, falando que o time do Flamengo é sem personalidade. E é sem personalidade, não tem personalidade nenhuma. E precisa de uma grande reformulação. Cara, isso é complicado demais o que estão fazendo com o Flamengo. Eles vão manter isso aí até quando? Até quando que eles vão manter isso? O Flamengo não merece isso. A instituição não merece isso. O torcedor do Flamengo não merece isso. Não merece nada disso que está acontecendo. Né? Muitos jornalistas falando da arrogância da diretoria do Flamengo, da prepotência da diretoria do Flamengo, para dar o braço a torcer e fazer as modificações necessárias. Traz um gerente de futebol para organizar a casa. O que eles querem com o Flamengo? Eles realmente amam o Flamengo? Ou eles amam o poder? Uma decepção danada com quem vem administrando o clube. Dessa maneira pífia que estão fazendo, né? Então, é repórter, jornalista de todo lado, criticando, né, jogadores e dirigentes. O Flamengo está em 15º lugar nesse momento, podendo chegar ao 16º. 33 pontos, o Flamengo só com 12. O que fizeram com o Flamengo, gente? Né? O Marcelo Correge, jornalista, desabafando, ele falando aqui, o Flamengo conquistou uma Libertadores e 2 campeonatos brasileiros em 2 anos. Dominou o futebol no país nesse período, mas nunca achei que seria a dinastia de 5 a 10 anos, que alguns pensavam. Por quê? Porque eu conheço o clube, um poço de vaidades, parasitas e desocupados. O fio viralizou imediatamente com mais de 9.500 likes e mais de 1.000 retweets. O Correge, eu conheço, eu já trabalhei com a avó dele, né? Já trabalhei com a avó dele, sou profissional de educação física também. Muita gente sabe, o Correge é muito Flamengo. Imagina a dor que esse cara está sentindo como nós, né? Como nós, ele desabafou. Ele bota aqui, estabilidade simplesmente não combina com o clube. Passa um dia na Gávea e você verá. Ando longe, mas passei 25 anos ali. Às vezes, gente com boas ideias e intenções chega ao poder,
mas imediatamente é tragada por um sistema político viciado, seduzido pela vaidade e ganância. Olha o que estão fazendo com o Flamengo, tá? Para finalizar, ele diz assim, e quando falo disso, não falo apenas de dirigentes, falo de funcionários, de pessoas com pequeno poder e também de jogadores que entendem formas de se perpetuar ali, sem fazer o que precisam para jogar no nível mais alto. Olha só a declaração do Marcelo Correge, né? Perfeita, perfeita as palavras do repórter, que hoje é correspondente Globo, fora do país. É um absurdo o que transformaram o Flamengo, né? São críticas de todos os lados, né? O do Casagrande, né? Ele falando que é um time sem personalidade e precisa de uma grande reformulação, que a gente falou aqui para vocês. Correto? É complicado demais, né? Ele falando aqui que falou há muito tempo que a diretoria precisava rejuvenescer o elenco, mas com preparação de jogadores de talento. Há também o seu inferno vivido por jogadores. Hugo, por exemplo, começou bem assim que chegou nos profissionais. Quando falhou, a desconfiança veio. Foi massacrado por seguidas falhas. Jogou bem novamente contra o Fluminense, mas nem por isso virou um super goleiro. Há pouco tempo cogitavam Felipe Luiz e Davi Luiz na seleção novamente. Agora nem titulares absolutos são. Esses aí são dois que não podem mais continuar também. Não tem mais condições. São jogadores caríssimos que vêm errando constantemente. Sem a devida preparação física, sem o resguardo das suas posições, né? Davi Luiz às vezes parece que é atacante, cara. E na hora da recomposição defensiva, o Rodrigo Caio tem que jogar por todos. O Rodrigo Caio tá sendo um leão ali, cara. Um leão. Um absurdo você só ter poucos jogadores jogando da maneira que o torcedor merece, né? Vejo torcedores falando assim, pô, Deco, desse time aí, só o Rodrigo Caio e a Arrascaeta e quem sabe o Gabigol. O resto manda embora. É muito torcedor me chamando para falar sobre isso, né? O Casagrande continua assim, o Flamengo está perdido internamente faz tempo. Tudo começou com o presidente Landim e a direção acharam que eram donos do futebol, que poderiam tomar decisões sem consultar ninguém. Pois é, eles se acham donos do Flamengo. Foram favoráveis aí não, aí é outra questão política que eu não vou comentar, né? Aí ele disse assim, Jorge Jesus deu muito certo em 2019 fazendo o time jogar um futebol maravilhoso, né? Virou um Deus na garra, mas como já disse, não houve contraprova. Enfim, cara, ele critica também o Jorge Jesus por ter abandonado o barco, né? Aí ele continua aqui falando, o Flamengo precisa pensar em se organizar e investir em torneios de jogos eliminatórios, como a Copa do Brasil e a Libertadores, mas há um brasileiro, cara, que o Flamengo não pode também não pensar. Estamos numa situação crítica, próximo da zona de rebaixamento, com o elenco mais caro do futebol brasileiro. Isso é um absurdo, cara. Né? Aí ele bota aqui, pensar também uma reformulação completa no elenco. Por arrogância, a diretoria não percebeu que precisava fazer mudanças no elenco. Agora paga um preço alto. Não estou dizendo que está tudo perdido, ainda restam alguns meses na temporada, mas o clube está uma bagunça, né? Mas vai falar o quê? Que o cara tá errado? O cara tá certíssimo, cara, né? O cara está certíssimo. Além de tudo, o Flamengo vem sendo muito prejudicado também pela arbitragem, mas esse é o retrato do Flamengo que está largado. Os caras não estão nem aí, nem ter uma força política. Falaram que o Bruno Spindel agora é o representante do Flamengo. Sinceramente, vocês acham que com o Bruno Spindel a coisa vai andar? Não tem como, gente. Não tem como. O Bruno Spindel vai para as entrevistas, nem falar, ele fala. Não tem como. Né? O André Rocha falando, além da falta de comando, o Flamengo está sendo muito prejudicado pela arbitragem. Pois é. Porra, houve um pênalti no Gabriel, houve o lance do Bruno Henrique, houve esse lance aí absurdo que deram um pênalti favorável ao Internacional do Pedro Henrique. E nada, o VAR nada de chamar. A moça lá, a pessoa que estava responsável, pô, teve a primeira oportunidade, não me recordo dela ter tido uma outra oportunidade no VAR e faz um trabalho pífio. Ela se omitiu de qualquer situação. Ela não chamou para si próprio a questão. E o Flamengo está sendo hiper prejudicado há muito tempo e ninguém fala nada. Ninguém faz nada. Enfim, o caos completo no Flamengo.
O Flamengo tá largado. Tá largado, gente. Tá largado. E aí é aquilo que eu falo para vocês. O torcedor tá começando a ficar sem paciência. 20 torcedores lá no protesto. Xingamentos a Braz, aos jogadores. O problema não é só jogadores, é diretoria, é tudo. Tudo que se faz presente no futebol do clube. O único que a gente ainda não pode culpar é o Dorival, que acabou de chegar ontem. Apesar que ele tem que se ligar com essa questão de voltar com os jogadores da panela, Arão, Felipe Luiz, Diego Alves, todos eles. O Flamengo tem que tomar muito cuidado, o Dorival tem que tomar muito cuidado, tem que saber quem está fechado com ele, com o Flamengo. É isso que ele tem que se preocupar. O Dorival tem que se preocupar para ontem com isso. Não pode ficar à mercê, galera. Não pode. Tá? Isso é uma coisa absurda que vem acontecendo com o Flamengo. Né? Mas pelo menos a gente vai ter uma boa notícia. Mas também não dá para ficar dependente apenas do Arrascaeta, né? Não dá para ficar, pelo menos, totalmente dependente do Arrascaeta. Não tem condições, gente. Né? E ele vai voltar agora, né? Ele vai voltar, o de Arrascaeta. E o Flamengo e o Dorival Júnior precisa achar algum jeito do Flamengo jogar mais compactado, com o Bruno Henrique próximo do Gabigol, com a chegada de Arrascaeta. Mas o Arrascaeta não pode ser o único cabeça pensante desse time. Os outros jogadores têm que ter personalidade, aparecer para o jogo e criar situações para ajudar o Arrascaeta. Porque fica muito fácil para o adversário. Não, então vamos botar 2 jogadores aqui para marcar o Arrascaeta e aí o Flamengo acaba. Não pode ser assim. Arrasca a dependência. É aquilo que eu falo do coletivo ter sempre que sobressair em cima da individualidade. Porque o jogo é coletivo. Não adianta um jogador só jogar, porque senão você precisa de outros. O Arrascaeta precisa dar as assistências, quem sabe, e o jogador finalizar. Ele não pode fazer tudo sozinho. Sair desde a sua área até a área do adversário e concluir e resolver a partida. É muita covardia. Né? Então, Arrasca voltando aí para o Flamengo. Pelo menos uma ótima notícia à nação rubro-negra, que é a volta do cracaço do Flamengo. Ainda bem que ele voltou sem lesão nenhuma. Foi poupado das 2 últimas partidas. Até o próprio treinador da seleção uruguaia disse que ele estava machucado. Olha só que situação, né? Então agora ele volta com fôlego renovado e responsabilidade dobrada. E melhor ainda, ontem ele jogou apenas 45 minutos. Ótimo. Voltará 100% ao Flamengo. O Flamengo precisa muito do Arrascaeta para sair dessa situação. E chamar o torcedor rubro-negro, que hoje começou a venda dos ingressos. Temos que comparecer. 70 mil, 80 mil, não sei quantos ingressos botarão à venda no Maracanã. E temos que demonstrar, além do apoio, o nosso descontentamento com tudo que vem acontecendo. Não achar que uma simples vitória vai apagar tudo que está acontecendo, porque a gente não estará ajudando em nada. Tem que haver cobranças sim, né? De maneira ordeira, de maneira que os jogadores sintam, os dirigentes sintam que a torcida do Flamengo está muito insatisfeita, que não tem nenhum bobo, que hoje tem muitas redes sociais que demonstram o que vem acontecendo. Então, nação rubro-negra no pedido, compareça ao Maracanã, vamos apoiar nos 90 minutos, mas antes da partida, intervalo e após, que a gente demonstre, né? Demonstre o descontentamento com que essas pessoas vêm fazendo com o futebol do clube. Né? Não falam que o maior protesto tem que ser no Maracanã, que é o correto, de maneira ordeira, pacífica, mas demonstrando que aquilo ali está errado que estão fazendo. As pessoas estão brincando com o sentimento do torcedor rubro-negro, com a paixão do torcedor rubro-negro. Vocês acham isso correto? Hein, diretoria?
O que vocês pensam? Vocês que falavam tanto da outra gestão, e aí? De arrogância, de prepotência, de bananismo. E aí? O que a gente vê agora? Né? Um time totalmente perdido, descompactado, desconectado, desanimado. Você vê o Gabriel, cara. O Gabriel que é o cara que sempre reclama, não sei o que. O Gabriel... Ou seja, o cara cansa de ver só ele brigando às vezes. Tudo bem que ele vem jogando mal, mas um cara sempre que foi brigador dentro de campo. Não tem ninguém que vai lá na hora que ele toma uma cotovelada para reclamar com o juiz. Cara, é inacreditável isso, cara. São jogadores que não tem nada a ver com o Flamengo, não tem cara de Flamengo. O Flamengo precisa de jogadores que tenham isso aqui, cara, dentro de campo, que represente a torcida. E o Flamengo não tem esse jogador, ou esses jogadores. O Flamengo não pode ter apenas um. O Vinal, por exemplo, o Flamengo tem que ter mais de um, uns 2 ou 3. Cara, é surreal o que vem acontecendo. E agora eu fico curioso, né? O time hoje tá de folga, volta amanhã 9 horas da manhã. Esperamos que o Dorival dê o treino integral. É isso que esperamos. Um treino integral. Enfim. E aí, galera, que ele possa fazer as modificações, que ele coloque quem quer jogar, quem está bem para ajudar o Clube de Regatas do Flamengo. Quem não tem condições psicológicas ou que não está mais nem aí pro Flamengo, que seja separado, que coloque para treinar a parte. Ele vai cumprir lá o processo dele de trabalho, né? Vai treinar. Na hora de colocar, não vai ser colocado para o jogo. Chega de sabotagem dentro de campo. O torcedor do Flamengo não merece isso. O torcedor do Flamengo merece que quem quer ganhar, quem quer representar isso aqui, ó. Eles ganham muito bem para isso, são muito bem remunerados, tem salário em dia, tem voo fretado, tem melhores hotéis, tem tudo. Quem paga é o torcedor do Flamengo. É o sócio torcedor, é o torcedor que compra produtos licenciados, que vai ao estádio, que faz tudo. Né? É isso. Vocês recebem muito bem graças ao torcedor. Quem pode ajudar com sócio torcedor, quem pode ajudar com produtos licenciados, com isso, com aquilo, para ajudar o clube. Muita gente ajuda por ajudar. Muita gente ajuda sem ter condição de ajudar. Deixa de comer. Né? Deixa de comer. É isso. Infelizmente, a realidade nossa é essa hoje, né? Se não houver uma mudança drástica no futebol do clube, começando com quem comanda e indo até os jogadores e também, principalmente, contratando um cara que não tenha amizade com nenhum deles, que seja apenas um profissional, que não dê intimidade para jogador nenhum. Vai lá, faz o trabalho, ó, você tá fora, você tá dentro, você tá fora, você tá dentro e pronto, acabou. É isso que o Clube de Regatas do Flamengo precisa, os torcedores precisam, é de um clube profissionalizado e a gente vai cobrar aqui sempre isso, beleza? Só uma última informação, o Dorival tem um desfalque para o jogo contra o Cuiabá, que será o atacante Marinho, tá? Em compensação, teremos aí a volta do cracaço De Arrascaeta, uma ótima notícia do De Arrascaeta. É isso então, nação rubro-negra. Você aí que ainda não se inscreveu aqui, Deco SRN, também não deixe de se inscrever no canal do Deco. E além disso, deixar o like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação. Vamos rumo aos 300 mil inscritos que está próximo. Valeu, nação. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Até qualquer hora. Valeu!